Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Temos mais algumas atualizações. Na verdade, um dado curioso aqui divulgado pelo próprio comandante do exército ucraniano, esse que aparece na imagem de vocês, o Oleksandr Syrskyi. Exatamente, o atual comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, divulgou que somente agora, em maio, é isso? A Ucrânia atingiu a Rússia quase 90 mil vezes, quase 90 mil alvos foram atingidos no território russo somente no mês de maio. Então, isso mostra uma mudança absurda de comportamento por parte do exército ucraniano. Aqui ele se refere a alvos no território russo, tá? E também ele revela que a Rússia meio que copiou a tática da Ucrânia, porque a Ucrânia que começa com os drones, a Ucrânia que emprega os drones com mais frequência no território russo, na guerra, na verdade, ainda na defesa do território ucraniano, depois emprega no ataque no território russo, e aí o Putin vê que funciona, vê que não dá conta de segurar os drones ucranianos, também vê que é mais viável, né? Mais viável, se é que vocês me entendem, mais barato, né? Do que lançar mísseis balísticos e tudo mais, ataques aí numa ofensiva convencional. Então, a Ucrânia que lança, que começa com os drones, e o Putin copia aí a tática da Ucrânia. O Putin que parte para invadir a Ucrânia, leva a pior e copia as táticas de ataque e defesa da Ucrânia. Realmente é impressionante, né? A cara de pau do Putin, depois falar que tá tudo conforme o plano, que nada ali pegou ele de surpresa, tudo conforme ele já havia planejado, coisa nenhuma. Putin foi mais perdido do que não sei o que e foi se adaptando ali, pique o Jack Sparrow, né? O Putin pareceu o Jack Sparrow, e improvisando no longo do caminho. Nem tudo deu muito certo ali nessa onda aí de improvisar e copiar a Ucrânia, né? Tem aqui uma nota do comandante ucraniano com um pouco mais de detalhes. Quero só pedir para você antes, por favor, deixar o like nesse vídeo, confirmar a inscrição nesse canal, todo aquele nosso velho combinado, tá? Ó, soldados ucranianos atingiram e destruíram, somente em maio, mais de 89 mil alvos russos usando drones. Drones de vários tipos. Aqui são alvos somente atingidos por drones, tá? Tem outros tipos de ataque também. Os atacantes que a Ucrânia ainda tem. Também tem a possibilidade da Ucrânia colocar as mãos aí nos tão esperados Taurus da Alemanha, tá? Que tem os seus quase 500 quilômetros de alcance. Então, aqui é somente nos drones. A informação foi divulgada no dia de hoje, 30 de maio, pelo Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe do exército ucraniano. Ele não especificou quais alvos aí em específico foram atingidos por esses quase 90 mil drones, né, ao longo aí da guerra na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia. Porém, é um dado aí alarmante para os russos, é um dado alarmante para os russos. E ainda segundo o Syrskyi, né, a Rússia copiou a tática de guerra da Ucrânia. A Rússia copiou, o Putin começa depois de usar os drones kamikazes do Irã, né, os Shaheds com mais intensidade, tudo mais, castigando aí sim o território ucraniano, mas com base nas ações da Ucrânia. Segundo o comandante ucraniano, o Putin copia, espelha as ações da Ucrânia e começa a empregar mais drones ao ver a eficácia dos drones usados pelo exército ucraniano, tá? Durante uma reunião ali com os comandantes ucranianos, a inteligência informou ao Syrskyi que o exército russo havia recebido novos tipos de drones, né, e sistemas robóticos terrestres, em resposta ao aumento dos drones ucranianos caindo em território russo. Como eu disse, somente em maio a Ucrânia quase 90 mil vezes, né, lançou quase 90 mil drones contra o território russo. É uma mudança absurda de postura. Cada drone significa um inimigo destruído e, portanto, a vida salva de um colíder ucraniano. Deu ênfase aí o comandante ucraniano, o Oleksandr Syrskyi, a importância, né, do drone, então, empregado com êxito no território russo. Então, a situação é, sim, muito delicada para a Rússia também. A situação é, sim, de muita tensão e apreensão no território russo. Como eu disse, vocês acompanharam aqui recentemente, a Ucrânia parou
literalmente parou. Moscou parou a logística aérea da capital da Rússia somente com drones. Aquela semana de ataques, que foi a semana passada, que a Ucrânia para os principais aeroportos em Moscou, foram ataques com drones, tá? Então, segundo o comandante ucraniano, a Ucrânia castigou a Rússia nesse mês de maio em um número recorde, quase 90 mil drones lançados contra a Rússia, e o Putin tenta, né, copiar a tática de guerra da Ucrânia. Logo ele, que tem o maior e melhor exército do mundo, mais bem treinado, com os alienígenas da cabeça verdinha e tudo mais, copiando as táticas da Ucrânia. Realmente não condiz, né? As ações do pudinzão de cana não condizem com a propaganda, né? O chassi não bate. Pessoal, fico por aqui, obrigado pela confiança de quem ficou até o final do vídeo. Tem mais updates que eu trago em um próximo vídeo, para não segurá-los demais. Obrigado mais uma vez, não esquece o like rapidinho, tá? Tamo junto, valeu!